O dia é das crianças e, infelizmente, elas estão no foco de um drama nacional. O estudo Pobreza Infantil no Brasil 2012-2021 revela um triste recorde. Quase 45% das crianças são afetadas. No ano passado, mais de 10 milhões de crianças de até 6 anos estavam em situação de pobreza ou extrema pobreza e mais da metade delas é negra. Sobre essa situação dramática, vamos conversar agora com o advogado Ariel de Castro Alves, que é uma referência nacional da defesa de crianças e adolescentes. Boa noite, Ariel. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Ariel, o que dizer diante de uma situação catastrófica como a revelada por esses números? Boa noite. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores da TVT. De fato, no Dia das Crianças, nós não temos nada a comemorar, mesmo após 32 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerada uma das legislações mais avançadas do mundo na proteção da infância e da juventude. Nós nunca tínhamos números tão estarrecedores, graves, como esses. São praticamente aí 57% das crianças até 6 anos vivendo em situações de miséria e de pobreza. A maioria delas nas zonas rurais, 70%, e 40% nas áreas urbanas. Os piores números que nós tivemos anteriormente, durante o governo Temer, era de 40% das crianças em situação de miséria e de pobreza. Então o governo Bolsonaro, ele gerou muitos retrocessos na proteção da infância e juventude. Ele prometeu, logo na campanha, que rasgaria o Estatuto da Criança e do Adolescente e jogaria na latrina, e de fato é isso que ele tem feito. Apesar de discursos moralistas e de que estaria defendendo a família, na prática o governo Bolsonaro é um governo violador dos direitos de crianças e adolescentes. São 18 milhões de crianças e adolescentes no Brasil passando fome. São 107 crianças estupradas todos os dias no Brasil. São 20 crianças assassinadas diariamente no Brasil. E a cada hora 70 casos de violências contra crianças e adolescentes notificados no Disque 100. Nós nunca estivemos numa situação tão trágica como agora no que diz respeito à proteção da infância no nosso país. E Ariel, nesse período eleitoral que estamos, o que a gente pode cobrar de um novo governo a respeito desse drama? De fato, nós precisamos que a prioridade absoluta seja garantida. Temos um movimento da sociedade civil, a Agenda 227, que exatamente cobra isso. Na prática, o governo Bolsonaro jamais priorizou a infância e a juventude, tanto que cortou pela metade o orçamento de proteção à infância. Além disso, cortou em 95% o orçamento para o enfrentamento ao trabalho infantil. E, pelo contrário, o presidente Bolsonaro defende a exploração do trabalho infantil, exploração essa que gera acidentes, que gera mortes, que gera exposição de crianças à exploração sexual e à exploração pelo tráfico de drogas. Então nós, de fato, precisamos que o próximo governo retome as políticas públicas voltadas à infância e juventude, como o programa de erradicação do trabalho infantil, que foi abandonado completamente. E os auxílios, a renda básica ou a retomada do Bolsa Família também tem que ter a vinculação da família receber mais conforme a quantidade de crianças que possui, exatamente para enfrentarmos essa situação de fome, de miséria das famílias brasileiras, que atingem principalmente as crianças e adolescentes. Ariel, bem rapidamente agora, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, infelizmente o tempo é curto, a Justiça ela foi acionada, diante de declarações da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves sobre tráfico de crianças e abusos sexuais no Pará. Qual que é a realidade? Sim, ela precisa provar que de fato esses casos ocorriam
E também ela precisa demonstrar que ela tomou atitudes, porque ela era autoridade do Estado, ministra dos Direitos Humanos, responsável pela área da infância e juventude. Se ela soube daqueles casos estarrecedores que ela citou e nada fez, ela responde por prevaricação, que é o funcionário público, a pessoa que exerce função pública e não cumpre com as suas funções. E, além disso, ela vai precisar se explicar. O próprio Ministério Público Federal já requisitou informações e não é adequado que a pessoa utilize uma igreja, um espaço de campanha eleitoral, que na verdade ela estava fazendo na igreja, para citar casos tão estarrecedores na frente de crianças, falar sobre sexo oral, sobre sexo anal, sobre várias outras situações que são inadequadas em se tratar num culto com a presença de crianças e adolescentes. Perfeito, Ariel, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal e até uma próxima. Obrigado a você e aos telespectadores da TVT.